Olá, pessoal, tudo bem? Quem está falando é o professor André. Para quem não me conhece, eu faço parte do Univesp Helper, né? Que é aqueles alunos da Univesp que fazem um conjunto de aulas para ajudar os alunos da Univesp, certo? Pessoal, eu já fiz 2 vídeos anteriores a esse daqui, né? Sobre regra de sinais e sobre equação do primeiro grau, que eu aconselho fortemente que vocês assistam, certo? O vídeo de hoje vai tratar de um assunto muito interessante, muito importante, que muitos de vocês têm dificuldades às vezes, que são as chamadas equações do segundo grau. Tudo bem, pessoal? Vamos lá ver os slides? Para a gente já começar aí a colocar a mão na massa e entender uma coisa que não é difícil. Eu sempre falo para vocês, quem sabe equação do primeiro grau não terá grandes dificuldades para entender as equações do segundo grau. Pessoal, uma equação do segundo grau é aquela onde você tem um termo que está aqui, que ele está elevado ao quadrado, tá? Então, na verdade, x, como a gente sempre fala, ele é incógnita, né? Ele representa aquele valor que a gente quer conhecer, certo? As letras A, B e C, elas são chamadas de coeficientes da equação. E aqui elas serão muito importantes, pessoal, para a forma da gente resolver uma equação do segundo grau. E a gente sempre sabe uma coisa, que o A, né, ele tem de ser diferente de zero. Por que ele tem que ser diferente de zero, pessoal? Por uma razão muito simples. Por uma razão muito simples. Se o A não for diferente de zero, esse termo ao quadrado ele não vai existir, certo? Então, isso, por definição, é uma equação do segundo grau. Bem, pessoal, ela, como a equação do primeiro grau, ela se baseia no princípio da balança de pratos. Então, você deseja que o primeiro membro seja igual ao segundo membro e que essa balança se equilibre. Então, você está procurando um x aqui, que é o que você está procurando, que vai fazer com que o primeiro membro se fique igual ao segundo membro. A grande diferença na equação de segundo grau, pessoal, é que você não vai ter um x único. Você vai ter um x que nós chamamos de x' e um x que nós chamamos de x duas linhas. Eles podem ser iguais? Eles até podem ser iguais. Mas eles também podem ser diferentes e mesmo eles poderão não existir. Nós vamos ver essas situações mais para frente. Pessoal, o primeiro coisa que a gente tem que saber para fazer uma equação de segundo grau é o cálculo do chamado delta, que é representado por essa letra grega aqui. Isso aqui é o delta. Ele é igual a b ao quadrado menos 4ac. Daqui a pouco, nos exercícios, ele vai ficar mais claro para a gente. Só que o delta, ele possui 3 possibilidades. Você pode calcular o delta e ele ser maior que zero, né? E aí isso quer dizer o quê? Que aqui você vai ter uma equação que tem x' igual, x' e, né, e x duas linhas. Você vai ter duas raízes aí. Quando o delta for igual a zero, pessoal, o x', né, o x' ele seria igual ao x duas linhas. E se o delta for menor que zero, tanto x' quanto x duas linhas, né, eles não existem. Nós vamos ver por que isso vai acontecer. Nos exemplos vai ficar bem claro o cálculo do delta para vocês. Porque esse vídeo, pessoal, eu vou falar apenas do cálculo do delta. Para um vídeo não ficar muito extenso. No próximo, nós vamos terminar de resolver as equações, tá bom? Então, vamos lá. Pessoal, isso daqui, a primeira coisa que a gente tem que saber é, isso aqui é uma equação do segundo grau? Você tem que procurar algum termo. Aliás, o maior expoente aqui tem que ser ao quadrado. Então, você observa que esse x ele está elevado ao quadrado, esse x estaria elevado a 1,
Então, isso daqui, né, isso daqui é uma equação do segundo grau. Você não tem nenhum x ao cubo, nenhum x à quarta, enfim. Pessoal, o que nós vamos fazer aqui é o cálculo do delta. Então, qual é a fórmula genérica de uma equação do segundo grau? Né? É assim, é ax quadrado, não é isso? Mais bx mais c, que é igual a zero. O que a gente precisa determinar aqui é o delta. Para determinar o delta, eu tenho que saber quanto é o A, quanto é o B e quanto é o C. Então vamos lá, pessoal. O A será o termo que acompanha o x quadrado. Quem é o termo que acompanha o x quadrado? É o número 2. Então, A aqui será igual a 2. O B será igual ao número que acompanha o x. Quem é o número que acompanha o x? É o menos 3. E quem é o C? É o número que não é acompanhado nem de x quadrado, nem de x, que é o número 5. Não, é o menos 5. Agora, pessoal, com isso fica muito fácil. Por quê? Porque a gente sabe que o delta, né, é igual a b ao quadrado menos 4ac. Né? Menos 4ac. Então, quanto que vai ser o delta aqui, pessoal? Muito simples. Quanto é b? b é menos 3. Você vai levar isso ao quadrado. Né? Menos 4 vezes a. Quanto vale a? Vale 2. Quanto vale c? Vale menos 5. Então, quanto será o delta desta equação que a gente está resolvendo, né? Quanto que ele vai valer, então? Né? Quanto que ele vale o delta aqui? Menos 3 elevado ao quadrado é menos 3 vezes menos 3, dá 9. Aí você coloca aqui, pessoal, é menos 4 vezes 2, positivo, é menos 8. Menos 8 vezes menos 5, dá mais 40. Se você tiver dúvida, assista o meu vídeo sobre regra de sinais. Então, menos 4 vezes mais 2, 2 positivo, é menos 8. Menos 8 vezes menos 5 é 40. Então, o delta aqui, ele será 49, tá bom? Vamos guardar esse valor, pessoal, por enquanto. Porque no próximo vídeo nós vamos começar e continuar a solução daqui. Então, isso é muito importante. Pessoal, existem muitas formas de você resolver uma equação do segundo grau. Eu vou resolver todo mundo usando delta. Esse aqui, por exemplo, seria um exemplo que você poderia resolver de uma outra maneira, mas depois eu mostro para vocês. Mas a maneira de resolver com o delta, ela é universal. Ela resolve todos os nossos problemas. Então, vamos lá. De novo, pessoal, determinar que equação é essa. Essa aqui é uma equação do segundo grau. Por quê? Porque o maior expoente aqui é ao quadrado, né? Então, era uma equação do segundo grau. Qual é a fórmula geral das equações do segundo grau, pessoal? Ax quadrado mais bx, né? Mais bx aqui, mais c. Isso é igual a zero. O que nós temos que determinar, pessoal? Qual o valor de A, qual é o valor de B e qual é o valor de C. Bem, quanto vale A? A é o número que acompanha o x quadrado. Como é x quadrado, quer dizer, é 1x quadrado. Então, o A aqui é igual a 1. Porque o 1 não está escrito aqui, né? O número que acompanha o x é o menos 3. Ué, professor, mas o c não existe. É o c não existe, né? Você só tem ax quadrado mais bx essa fórmula. O c não existe. Se ele não existe, a gente fala que ele é zero. Tudo bem, pessoal? Então, isso é uma coisa importante. Como que a gente pode calcular o delta, né, dessa equação? Muito simples. O delta é b quadrado menos 4a vezes c. Então, quanto que é o delta dessa equação, pessoal? Quanto que é b quadrado? É menos 3 elevado ao quadrado. Né?
menos 3 elevado ao quadrado. B ao quadrado menos 4 vezes A. Quanto que é A? É 1. Vezes C, que é 0. Pessoal, agora aqui ficou covardia. Ficou facinho, facinho, né? Porque isso daqui vai dar 0, né, pessoal? 4 vezes 1 vezes 0 é 0. Então, você vai ter menos 3 elevado ao quadrado, que será igual a 9. Certo? Depois nós vamos ver como resolve isso pelo delta, mas nós já calculamos o delta aqui, tá certo? Então, esse é um ponto importante. Vamos para o terceiro exemplo, pessoal. 2x² menos 3x mais 5. Qual que é o maior expoente onde o x está sendo elevado? É o quadrado. Então, você reconheceu isso aqui como uma equação do segundo grau. Bem, qual é a fórmula genérica dela? Ax² mais bx mais c. Isso tem que ser igual a 0. Essa é a fórmula genérica dela. O que nós temos que descobrir agora é quanto vale A, quanto vale B e quanto vale C. Então, vamos lá. O A é o número que acompanha o x². Quem é esse número? 2. Então, é o número 2. O B é o número que acompanha o x. Quem é esse número? Menos 3. E o C é o número que não acompanha ninguém, nem x², nem x. O C aqui, no caso, é o número 5. Muito bem, pessoal. Vamos calcular o delta, né? Agora ficou bem facinho, né? Quem é o delta? B² menos 4AC. Portanto, o delta aqui será igual a quanto? B², então é menos 3 elevado ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 2, vezes C, que é 5. Menos, esse menos não é do B, né? Não é do A, desculpa. Esse menos é o menos da própria fórmula aqui, né? Esse menos é da fórmula. Então, pessoal, o que você vai ter no delta aqui? O delta será igual a 9, porque menos 3 ao quadrado é menos 3 vezes menos 3, regra de sinal 9. Menos quanto, pessoal? Menos 4 vezes 8. 4 vezes 2 é 8. 8 vezes 5 é 40. Isso vai dar negativo por quê? Porque menos 4 vezes 2 é menos 8. E menos 8 vezes 5 é menos 40. Então, o delta aqui, pessoal, menos 40, isso, 8,40, né? Menos 40 mais 9 vai dar um número negativo, vai dar menos 31 esse delta aqui. Então, esse é um caso de delta negativo, tá certo? Depois nós vamos ver como nós vamos lidar com isso aqui, tá bom, pessoal? Então, essa parte de delta, é isso que eu queria falar um pouquinho com vocês, né? Quer dizer, eu queria falar para vocês como que a gente resolve uma equação do segundo grau utilizando o delta. Aliás, você resolve qualquer equação do segundo grau utilizando o delta, tá bom? Então, essa é a primeira parte desse vídeo. Na próxima aula, o que nós vamos falar, pessoal, no próximo vídeo, né? O que nós vamos fazer? Nós vamos terminar de resolver, porque nós não descobrimos quanto é x e quanto é x duasinhas ainda, tá bom? Então, pessoal, forte abraço e espero vocês no próximo vídeo. Até mais.